Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Ilamil Islam. O programa este que é do canal Zamdawa. E sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A todos que nos acompanham no nosso canal, que Allah vos recompense. Aos não muçulmanos, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o fuso horário, em qualquer quadrante do mundo onde se encontras. E aos falantes da língua portuguesa, falo concretamente aos irmãos angolanos, aos irmãos de Guiné-Bissau, a todos que acompanham o nosso programa em língua oficial portuguesa, que Allah subhanahu wa ta'ala vos recompense. E a todos que vivem nos países onde não se fala português, mas são falantes da língua portuguesa e acompanham o nosso programa, também que Allah os recompense e que faça nos conhecer no Jannah, inshallah. Temos mais o nosso programa de hoje com o nosso convidado habitual, o nosso Ustad Kursi Hafidahullah. Todos estejam ligados e acompanhem a ele, e ele está desde já a chegar nos nossos estúdios, e estejam atentos ao nosso programa. Ustad, tafadhali. Ustad, estamos mais uma vez ligados ao nosso programa Ilamil Islam. Para quem conhece, para quem não conhece, é o nosso Sheikh Kursi Hafidahullah. Ele está aqui conosco para fazer mais um programa Ilamil Islam. Desde já saudamos o Sheikh com a belíssima saudação. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vossa disposição, como vai? Alhamdulillah. Mashallah. Saudável. Como Allah subhanahu wa ta'ala marcou. De estarmos de boa saúde. Até já não há mais outra queixa em termos disso. Mashallah. Sheikh, o nosso programa de hoje vamos falar sobre o casamento. Este casamento, primeiro vamos olhar na vertente islâmica, aliás, na vertente secular e depois na vertente islâmica. Aquilo que é o casamento na sua originalidade. Porque aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos recomendou, eu acredito que isso é que é mais benéfico para nós. O resto são coisas que nós usamos como complementarmos, como somos seres humanos. E enfim, a minha pergunta de hoje, que nós queremos saber, fazer conhecer aos nossos internautas, o que é casamento à luz do Islã? Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Primeiro, dizer que casamento, se formos a usar o próprio verbo tazawwaj na língua árabe, a palavra zawj vem traduzido marido ou esposa, zawja. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Em cada coisa criamos zawjayn. Aqui zawjayn já é dois pares, para indicar que o casamento trata-se de par. Casamento, se alguém diz o que é casamento na luz do Islã, primeiro, o que é casamento? Casamento, se a pessoa for a traduzir, casamento é uma continuidade de educação, ou a continuação da educação no sentido, a mulher é educada a partir do pai, ou então a partir dos responsáveis, e esta mulher continua a ser educada. Então esta continuidade aí é a razão de ter este sentido, ou que cria este nome de casamento. Significa continuidade de educação. Agora, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fez Adam alayhi salatu wassalam, criou a sua esposa. Com isso significa que a esposa é uma companheira do homem. Então, casamento é um meio de como se tranquilizarem um ao outro. A mulher tranquilizar o homem e o homem tranquilizar a mulher na vida de cada um para com o outro. Desde Allah subhanahu wa ta'ala
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. No fim, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Allah, ele controla, é que é o vosso controlador nas vossas vidas. Mas, falando do homem e a mulher. Então, Adam, alayhi salatu wassalam, assim que foi criado, não se sentiu melhor antes de existir a sua companheira. Então, casamento na luz do Islã, primeiro, como eu expliquei, que é continuar com a educação, neste caso, a mulher ser educada. Ponto 2, é forma de como se tranquilizarem um ao outro. É uma tranquilidade no coração de cada um na presença do outro, pois na sua ausência também vir a ser uma mancha no coração do outro, para quem já, ou então seja de longe, seja de perto, longe no sentido no tempo de casamento, no tempo em que vivem juntos. Então, esse é o segundo ponto, dizer que é uma forma de como se tranquilizar na luz do Islã. Essas duas respostas são suficientes antes de ir muito profundo, senão vou levar muito tempo sobre isso. Então, eu só queria deixar esses 2 pontos, que é a forma de como continuar a educação para com os dois e a forma de como tranquilizar um ao outro, pois é a melhor tranquilidade que existe na vida de um homem e na vida de uma mulher, pois cada um trabalha para o outro. Então, é mais ou menos isso. E, em terceiro, para ultimar, dizer que é um meio de como aumentar o número das criaturas, não o poder de Allah, porque o poder de Allah ainda continua. Conforme o ayah que eu li, disse: وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. A partir dos dois, neste caso, a partir do casamento, Allah subhanahu wa ta'ala fez existir muitos homens e muitas mulheres. Então, nesses 3 sentidos, juntando, é que é casamento na luz do Islã, o que significa e o que tem a dizer. Pois, quem pode casar? Prontos, quem pode casar, a primeira é a condição. Dizer que quem pode casar é alguém saudável, que não é doente mental. Esta é a condição. Sendo um crescido, que não é doente mental, 2, um crescido. Esta pessoa que pode casar e com as suas necessidades que lhe leva a casar. Aí já estou a falar de não ter doença íntima, doença da parte privada, neste caso, quis dizer até aí. Então, quem pode casar é essa pessoa de mente no lugar e uma pessoa crescida. É só mais ou menos isso. E se alguém tem uma doença mental ou um deficiente mental, mas sente uma atração sexual, esta pessoa pode casar? Não, porque não terá capacidade de ter educação. Hoje, um doente mental, não tem uma possibilidade de educar alguém. Então, não existindo essa possibilidade, já não haverá nenhum espaço dele casar. Porque um dos meios de casamento é você educar a sua esposa. Então, não pode vir ser ele que só toda hora será educado. Pois, quando deve se casar? Ok, só pode se casar, ou a pessoa pode casar, quando ter as possibilidades. O Nabi dizia: "Ya ma'shara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Ou vocês, grupos de jovens, man istata'a minkum al-ba'ata, quem de vós ter possibilidades, falyatazawwaj. Então que case. Fa innahu aghabbu lil-basari, porque isso فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, porque isso faz com que os olhares baixem e protejam o sexo. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. E quem não conseguir isso, então, quem não conseguir ter essas possibilidades, a pessoa tem que jejuar na sua vida. Hoje esse jejum será um meio de como se proteger de adultério. Então a pessoa pode casar ou deve casar no momento em que sentir de ter mínimas possibilidades na sua vida. Mas há pessoas que continuam ainda casados, mas com um olhar, quer dizer, um olhar de não se sentir ainda sácio que a situação dele está controlada. Quer dizer, ele é casado, mas tem mais de uma amante fora. Casado com mais de uma amante fora.
Como é que é a situação deste indivíduo? Primeiro, dizer esse tipo de pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala disse, existem pessoas com doenças nos seus corações. Fi qulubihim maradun. Nos seus corações existem doenças. Então, só com a doença do coração, acompanhada com a doença dos olhares, aí esta pessoa é que desvia. Agora, a situação desta pessoa, provavelmente, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele foi mostrado algumas pessoas que estavam a serem castigados lá no Jahannam, no inferno, num buraco, que eram pessoas de adultério. Mas existem outras pessoas que ele viu que tinha 2 pratos de comida. Um prato de carne podre e outro prato de carne fresca. Então, pergunta ao Jibril qual é a razão deste homem. Ele disse, são aqueles homens que casaram, mas deixam a mulher e vão lá fora arranjar um outro amante. Então, não há dúvida que as pessoas serão castigadas, mas pelo menos este é um exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala mostrou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, de que esses são os grupos daquelas pessoas que casam e deixam a mulher, que ele casou de uma forma bela, e vai desviar o caminho. Então, a situação será esta, para todos também. Este hadith também incorpora outra parte. Neste caso, para a mulher também que deixa o marido, que casou legalmente, e começa a se meter com homens estranhos. Certo. فليس من الأولى أحق من الأخرى. A outra não tem mais direito que o outro. Esse direito é para todos. Então, quem desviar dos 2 lados, seja a mulher e assim como o homem, então a pessoa terá essas consequências. Pois. E no direito moçambicano, no direito civil moçambicano, nós temos 3 tipos de casamento. Temos o tradicional, temos o religioso e temos o civil, não é? Para além destes, tem outros casamentos que são estatuídos nos outros países, se assim posso dizer, onde existe casamento monogâmico, poligâmico, e lesbianismo, depois homossexualismo e casamento misto. O Islã, quais são os parâmetros que trazem em relação a esses casamentos? Nós conhecemos que o religioso é aquele que é celebrado com os ânimos ou na igreja, seja lá como for, e para o tradicional também é aquele que envolve aqueles responsáveis da família do nível tradicional, e temos aquele também o civil, que é celebrado lá no registro. Mas para o nosso ponto, no nosso país neste caso, eu acredito que ainda não temos esse casamento já oficializado, esse lesbianismo e esse homossexualismo, talvez o casamento misto. Quais são os parâmetros que o Islã coloca esse tipo de casamento? Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse o dekhulu fi silmi kaf, entrar no Islã na totalidade, significa que não vão fora do Islã. Então, nós não temos nenhum casamento senão um casamento que tem a ver com o Islã. Veja, Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, vocês não podem casar mulheres idólatras até que sejam crentes. Mesmo você sendo muçulmano, Allah te proíbe você casar a ela. Significa que você casou uma pessoa que está fora do Islã. Então, e as suas próprias regras também não podem ir fora do Islã. Tudo tem a ver com o Islã. Temos que andar também no caminho que tem a ver com o Islã. Então, não temos nenhum casamento permissível, a não ser um casamento que tem a ver com assuntos islâmicos. Tudo que está ali deve ser de uma forma islâmica, a não ser que o governo tire um artigo que obriga toda a sociedade, desde que o assunto não te deixe longe de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu coração sem tanto amor da prática, mas pela obrigação, e você faz, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Allah disse, illa man ukriha, exceto aquele que foi obrigado, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, enquanto seu coração está tranquilo com a crença. Quer dizer, o coração odeia o ato, mas pela obrigação de alguém, você acaba seguindo aquilo, mas odiando o seu coração. Agora, fora disso, de uma forma normal, um exemplo vivo como aqui em Moçambique, então nós estamos livres disso, então não há nenhuma necessidade da pessoa provocar outros caminhos de outros casamentos, a não ser o casamento que tem a ver com o Islã. E cada casamento verifica-se seus erros.
Então, caso hajam esses erros que contrariam o Islã, aí está o perigo. Então, tem que ir no casamento que não contraria o próprio Islã. Barakallahu fikum. Sheikh, existem aqueles muçulmanos, entre parênteses, que se acham de intelectuais. Eu digo assim, que se acham de intelectuais. Dizem, eu vou casar minha esposa, vou fazer nikah, mas depois ela pode seguir o caminho que ela puder. Neste caso, chamam desse casamento de casamento misto, onde a mulher pode aceitar celebrar o casamento nikah, ou o homem ir numa igreja celebrar aquele casamento, mas ele disse continuar muçulmano e a esposa continuar na religião que ela está, ou não. A mulher ir lá casar na mesquita, mas ela continuar como católica, seja lá como for. E isso chama-se de casamento misto. O Islã permite. Primeiro, esse casamento não vale. É um casamento inválido. Este entra no mesmo aya que eu citei. Allah subhanahu wa ta'ala, onde diz: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Não casem mulheres idólatras até que sejam crentes. وَلَا أَمَةٌ مُشْرِكَةٌ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. E uma mulher crente, uma escrava, وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ, uma escrava crente, خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, é melhor do que uma mulher idólatra. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, por mais que vos admire, quer dizer, por mais que vocês gostem dessa mulher mushrika, não sejam iguais com uma mulher escrava crente. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. E não podem fazer casar as vossas, não mandem casar as vossas filhas aos idólatras, aos politeístas, até que também eles tragam a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا عَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. E um escravo crente é melhor do que alguém livre, mas sendo descrente ou idólatra. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, por mais que vos admire, por mais que vocês gostem deste homem. O que sabemos no Islã é que o Nabi disse: نحن نزوج نساء أهل الكتاب. Nós casamos mulheres dos judeus, de cristãos, muito mais por aí. Essas mulheres apenas, e muçulmanas. O muçulmano casa 3 tipos de mulheres. Agora, a muçulmana é casada por um tipo de homem. Apenas. Agora, este casamento de alguém casar, depois dizer para cada uma delas, isto é uma ideia falsa. É aquilo que ia seguir uma ideia e um ponto de descrentes que dizem mulher não tem religião. Porque fora disso, já não há mais sentido que você está a seguir. Ou então disse está livre, cada um está livre de escolher o que quiser. O Islã não diz assim. O Islã obriga você a acreditar e a crer e a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E não está nessa linhagem de dizer que cada um faz o que quiser. Já esse assunto não está dentro do Islã. E o Islã refuta e reprova e deixa muito distante, muito longe. Então o próprio casamento não vale e esta pessoa também está numa responsabilidade perigosa. Wallahu a'lam. Eu consegui inquirir um ponto aqui, no qual o Sheikh disse, Nabi disse que nós podemos casar, ou o muçulmano pode casar com uma judia ou uma cristã. Pois não? Sim. Essa cristã ou essa judia tem alguma característica específica que tem que ser assim ou nesta vertente? Porque atendendo a considerar que temos muitas religiões cristãs que como se chamam, ou como se sabe, temos de sétimo dia, temos anglicana, temos, enfim, muitas outras religiões. É esta ou tem uma especificidade que nós temos que seguir, que a cristã referida é esta ou a judia referida é esta? Ok. Por isso, a expressão que o Nabi usou no hadith foi muito linda. Disse: نحن نزوج نساء أهل الكتاب. Nós casamos mulheres dos adeptos do livro. Significa, todo aquele que se apega com aquele livro, sendo cristão ou sendo uma cristã, você pode casar, converter e casar. Todo aquele que segue aquele livro, sendo uma judia, você pode casar, converter e casar, nesse caso. Então, ele disse adeptos do livro. Significa, não especificou uma certa igreja. Sim. Então, aqui, o segredo não é só você lhe deixar ela se apegar com aquilo e você casar. Não. Mesmo assim, tem que converter ao Islã. Mesmo assim, tem que converter ao Islã obrigatoriamente. Por quê? É que o cristão, apesar de ser diferente com os outros idólatras, mas a idolatria perigosa ou maior está na igreja. Então, estando na igreja, Allah subhanahu wa ta'ala disse: não casem idólatras. Com isso, significa que tem que
tem que abraçar o Islã e depois continua a ser sua esposa. Agora, fora desta condição, não há mais outra saída que você pode ter ou pode se apegar. Então, mesmo assim, é obrigatório ela ser muçulmana. Pois. Sheikh, tem pessoas que dizem sentem atração sexual com o sexo, aliás, com alguém do mesmo sexo. Mulher assim como homem. E quando for homem, nós chamamos de homossexuais. Quando são mulheres, nós chamamos de lésbicas. Este casamento tem espaço na sociedade, não digo no Islã, mas na sociedade, este casamento tem espaço onde uma mulher pode celebrar um matrimônio com uma outra mulher e um homem celebrar um matrimônio com um outro homem. Primeiro, dizer que essas pessoas recebem maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Existe um povo em que Allah subhanahu wa ta'ala enviou um profeta naquele povo de nome Lut, alayhi salatu wassalam. Lut viveu numa zona, num tempo em que viveu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Então, o Lut, o seu povo, eles faziam sexo entre eles, homens entre mulheres, aliás, homens entre homens. E Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoou aquele povo e destruiu, enviou anjos, e aqueles anjos foram até aquela zona e avisaram ao Lut, dizendo que saia você e seu povo. E a sua esposa também é traidora, não há de salvar, só saia você e seu povo. E Lut, alayhi salatu wassalam, saiu com seu povo e destruíram todo aquele povo por causa deste crime que eles estavam a cometer. Este crime de homossexualismo. Exatamente. Então, não tem nenhum cabimento. E uma pessoa com a cabeça no lugar nunca faz isso, dizendo que eu estou a ter, quer dizer, a fazer uma certa relação homem e homem, mulher e mulher. Allah subhanahu wa ta'ala, para diferenciar, ele sabe porque diferenciou. E diz no Alcorão, Laysa dhakaru kal untha. O homem não é como mulher. Se o homem não é como mulher, não seja capaz, não seja normal, um assunto normal com uma pessoa com a sua mente no lugar de fazer sexo entre eles, homens entre mulheres, ou homens e mulheres entre mulheres. Então não tem cabimento, além do espelho do Islã, na própria sociedade, para os que têm a mente no lugar, não fazem esse tipo de prática. Mas existem líderes religiosos que vão nesses lugares onde celebra esse matrimônio e eles dizem que estão a abençoar este casamento. Quer dizer, as pessoas até chamarem aquilo de casamento e abençoarem. Usarem o próprio livro, por exemplo, usarem a própria Bíblia, ou usarem mesmo o registro civil e registrarem aquelas pessoas como fossem, eu não sei como é que chama marido, ou mulher, ou mulher, mas no sentido real eles chamam assim, os declaram marido, mulher. Isso mas quando os dois são homens, ou quando as duas são mulheres. Certo. Isso nos faz entender que nós somos piores em algum momento do que os animais. Porque você não encontra um animal a fazer sexo com um outro também do mesmo sexo. Primeiro, dizer que esses líderes também recebem maldição perante Deus e não existe nenhuma bênção neste tipo de encontro, porque isso não é casamento. Não existe nenhuma bênção neste tipo de ligação. Essa é uma maldição de Allah subhanahu wa ta'ala que desce para estas pessoas. E uma das coisas que nos leva a fazer isso é de querermos defender um assunto. Levamos um versículo da religião, que tem a ver com a religião, e defendemos com os nossos desejos. Quer dizer, através daquele desejo, nós escondemos, levamos aquele desejo e escondemos dentro daquele versículo. Vamos ler o versículo só para poder aproveitar o tomate que está lá. Outro lado, pronto, tem cebola e leva o mesmo versículo, vai por lá mesmo. Outro lado, tem sal, leva o mesmo versículo, vai por lá mesmo. Só para poder esconder o que está dentro de nós. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Vocês não podem misturar a verdade com a falsidade. E vocês escondem a verdade enquanto vocês sabem. Então, como é que um líder sai para vir liderar um assunto desse, de grande maldição, um assunto perigoso que leva à destruição à sociedade? Hoje não há mais outra saída ou outra resposta, a não ser que a resposta seja essa que eu adiantei, de que levamos versículo e escondemos ali o nosso desejo. Então, não existe nenhuma bênção nesse tipo de relação. É uma relação falsa e estranha na sociedade, estranha perante Deus. Este pensamento que as pessoas têm de atração sexual para um sexo, para alguém do mesmo sexo, chamaríamos isso de uma deficiência, porque sabemos que Allah cria as pessoas perfeitas.
Apesar de alguém ser deficiente, cada um foi criado com a melhor perfeição, como o próprio Allah Subhanahu wa Ta'ala disse. Então, há pessoas que nascem com um braço, outras pessoas nascem coladas, estamos a falar daqueles gêmeos siameses, outras pessoas nascem com a cabeça torta ou o pescoço torto. Chamaríamos este problema das pessoas que sentem atração com um sexo igual, por um sexo igual, chamaríamos isso de deficiência. Quer dizer, aquelas pessoas nasceram deficientes ou algo adquirido que a pessoa só escolhe e diz: eu quero estar a gostar de mulher. Essa é uma escolha apenas. Nós podemos chamar de deficiência mental e não a deficiência normal habitual. Só deficiência mental. Agora, fora da deficiência mental, não há mais outra coisa de dizer que isso chama-se de deficiência ou então chama-se tendo uma outra saída. E essa é uma escolha que a pessoa tem pela doença que ele tem na sua mente de pensar menos do que o animal. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: Ulaika kal an'ami. Esses parecem animais. Mas o que ele disse no mesmo versículo? Disse: Banhum adallu. Mas eles são os mais desviados do que os próprios animais. Significa que são piores do que os próprios animais. Até aí já nos chega à conclusão de que isso quer dizer, é o ser da pessoa, a sua escolha, o seu caminho pior. Então Allah subhanahu wa ta'ala trouxe este versículo e a partir dessas práticas que algumas pessoas escolhem e não como uma deficiência, com a exceção da deficiência mental, e não doença mental, mas deficiência mental, porque isso está no pior. Então, fora disso, é dizer que eles são os mais do que os animais e de menos pensamento do que os animais. Porque o que nós habituamos é dizer os animais são irracionais, mas até aqui concluímos que essas pessoas também são irracionais. Pois você, com a sua mente no lugar, nunca sai para ir fazer coisas dessas estranhas vias. Só você fazer com um animal, você é homem, mas o animal é do sexo feminino. Só você fazer isso, você está num caminho desviado. Ou seja, você é um doente. Agora, o que dizer de você fazer você e o outro homem? Então, é mais ou menos isso. Fora da deficiência mental, não se chama de deficiência. Tem aquelas pessoas, seja homem ou mulher, dizem assim: para mim, casar e não casar é tudo igual. Isto, o Islã permite? Primeiro, isso é desvalorizar-se a ela própria, a pessoa. A pessoa basta se valorizar, se desvalorizar, então chega a esse nível. Isso é só desvalorizar-se, porque Allah subhanahu wa ta'ala não é desvalorizar a própria religião. Não, é desvalorizar a ela própria, desvalorizar a vida dela e o corpo dela. 2, é só com o hábito de fazer a maldade. O Nabi dizia: In ja'akum man tarbawnahu dinahu wa khuluqahu fankihuhu. Se vos chegar alguém que vocês gostarem da sua religião e seu comportamento, façam casar. Wa illam takun fitnatun fil ardi. Se não irá existir uma tentação na terra, ou fassadun kabir, uma grande corrupção. Existirá tentação se aparecer um homem e vocês não derem a vossa filha. E existirá também grande corrupção. Estamos a falar de mulheres grávidas que nem sabem a sua realidade é de quem. Nem sabe, se quer vai apontar alguém porque foi a última pessoa. Ou então sabe, tem que desviar, mentir e ir apontar a pessoa que mais lhe ama. Porque já sabe que quem meteu é a pessoa que há pouco lhe ama. Então, num dia, vieram 3 homens. Aqueles homens foram até na casa de Nabi, encontraram a esposa e o profeta não estava. Foram lá, perguntaram: o que o profeta faz? Então, a Aisha disse: ele casa, jejua, às vezes também quebra o jejum, levanta à noite. Então, naqueles 3, outro disse: então se ele jejua e quebra é porque é profeta. Eu vou jejuar toda a vida. Outro disse: então eu não vou parar de sempre levantar, sempre fazer a ibada. Outro disse: então eu não vou casar, só vou passar toda a minha vida eu só adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Já não vou ter tempo de casar. Então, o profeta, quando veio, a esposa lhe avisou. O profeta ficou muito zangado, mandou chamar aqueles homens e diz assim: olha, ana a'lamukum lillah wa akhshakum lillah. Eu sou a pessoa que mais tem conhecimento sobre o assunto de Allah.
e sou a pessoa que mais tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas eu faço essas adorações. Tenho esposas. Faço jejum e quebro. Então, e vocês são quais? Num dia veio um jovem, disse, eu estou a fazer meus negócios, mas em cada vez mais estão a ir baixo. O profeta disse, casou? Disse não, disse vai lá casar. Significa que com o casamento existe uma certa bênção, e uma certa felicidade durante a vossa vida. Muito mais se for um casamento de entendimento. Então, eu acho que pessoas que dizem isso, se foram homens, se calhar são avarentos, que têm mais medo de ter mais família e gastar o que acha para ele mesmo, gastar para outro. Se for mulher, talvez ela seja uma prostituta que tem medo de ser impedida naquela vida dela. Fora disso, não acho mais outro caminho que essas pessoas estão. Jazakallahu khairan. E tem uma idade determinada para casamento? Ou, por exemplo, nós sentindo que há necessidade de minha filha ou meu filho casar, por quê? Tem se metido ali, acolá. Se aparecer um homem, eu posso lhe obrigar a casar para não trazer vergonha na família? Muito certo. O Nabi dizia, sallallahu alaihi wasallam, disse, la tunkahu al-aymu hatta tusta'mar. Uma mulher que uma vez já casou, não é casada até que seja pelo seu consentimento. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. E não é casada uma mulher virgem, isto é, uma que nunca casou, exceto com a sua permissão. Então, sahabas perguntaram, وَكَيْفَ إِذْنُهَا? Qual é a permissão dela? قَالَ السُّكُوتِ. رواه البخاري. Disse, a permissão dela é o silêncio. Se aparece um homem, quer casar, e ela estar calada, então significa que ela gostou do homem. Agora, se for que é um homem bom, mas a sua filha, no seu ver, pela inteligência como pai, vê que pode vir saltar caminhos, aí pode obrigar. Agora, se ela não gostar do homem, também haverá um certo risco. Risco de o quê? De fazer mais maldades depois do casamento, pois não foi pela sua própria vontade. Mas se ela casa um homem que o pai não está a favor, o pai tem direito de quebrar. Então é mais ou menos isso, dizer que com medo de existir muita coisa, com medo de existir muita corrupção, aí pode obrigar só por medo desse acontecimento estranho. Mas o melhor é a sua permissão. Mas na nossa lei moçambicana, por exemplo, está-se a falar de uma idade de 18 anos para lá. É que a mulher deve casar. Mas em contrapartida, não é problema, entre aspas, como se diz, não é problema a mulher fazer filhos abaixo de 16 anos, abaixo de 18 anos, na casa dos seus pais. Então, o Islã tem alguma idade determinada que diz esta mulher com esta idade deve casar? Ok, uma questão dessa só pode me aparecer dizer que é forma de combater o Islã. Ponto 1. Ponto 2. Não tem uma idade de casar a mulher, a não ser que seja crescida. Só tem condições e não idade. Estou a falar de gosto dela, essa é uma condição. Estou a falar de uma mulher mental, de boa mente, esta é uma condição. E não uma mulher que está, vamos dizer, de uma mente fora do lugar. E não também uma mulher, como acabei falando, que não gostou do homem. Então, e uma idade específica, dizer até tantos anos, não existe. Só existe a condição, o crescimento dela. Aí, a partir daí, indica o casamento dela com um homem que seja, desde que seja um bom homem. Este crescimento deve se basear na idade, no controle da idade dos documentos dela ou apenas na maturidade psicológica? Estamos a falar na maturidade psicológica e não assunto que tem a ver com documentação. Exatamente. A mulher tem seus sinais de crescimento. Estamos a falar de menstruação, são sinais de crescimento. Estamos a falar do aparecimento de mamas, né? Estamos a falar uma mulher que assim que dorme, depois sonha dormir com alguém, depois acorda enquanto está
de uma outra forma, não é? Pois, Como dizem, sonho molhado. pois. Esses todos são sinais de crescimento. Estamos a falar de cabelo interior, esses todos são sinais de crescimento dela. Então, agora dizer que existe uma idade e essa idade deve estar colada no sítio, não. O Islã isso não explica isso. Temos, no nosso ponto de vista, mulheres muçulmanas, assim como jovens muçulmanos, que a meta deles talvez é de fazer a 12ª classe, é de fazer a faculdade. Eu não posso casar sem terminar minha formação, eu não posso casar sem trazer alegações aqui, mas se formos a ver, são filhas de muçulmanos, são filhos de muçulmanos, são mulheres que em algum momento dão-nos aquela impressão que são pessoas de boa conduta, não é? Aquilo que é aparente. Mas em contrapartida, talvez tenha um namorado que disse primeiro temos que fazer faculdade, depois aí é que vamos casar. Mas, portanto, esse namorado não tem restrição. É um namorado aproximadamente ao marido. Este assunto no Islã tem espaço? Não tem nem sequer nenhum espaço. Se for um homem a dizer que eu tenho que casar depois de concluir um certo sonho meu, ele tem razão, porque de momento pode medir os gastos. Agora, se for mulher, não há nenhuma razão. Só os pais podem tirar uma certa condição se for que o mais sonho deles é da filha estudar. Aí só pode falar com o homem e dizer, para nós temos desejo da nossa filha estudar. Agora, caso possível, ou concordas ela continuar com os estudos, e o que nós temos que saber é que casamento não impede outros trabalhos, não impede a procurar outra coisa, não impede estudos. Não, só talvez a pessoa que casou é que impede, mas o casamento, o Islã não impede você estudar, não proíbe uma mulher estudar, não proíbe uma mulher trabalhar, mas sem esquecer seus princípios e fins. Então, se for um homem, tem saída, porque não se confia de ter muitos bolsos daqui até lá. Agora, se for mulher, não há nenhuma razão dela se impedir por causa de estudos. Casa e continua a fazer seus estudos. Agora, se verem que contra nós fizemos um certo contrato, combinamos e não está a cumprir, aí já é uma outra coisa. Agora, sobre esses que casam, aliás, que estudam com pessoas lá fora, namorados e namoradas, e os pais, sabendo isso, serão os próprios pais a responder esse assunto. E serão castigados caso eles não se arrependerem em vida. Pois o muçulmano não pode admitir a filha a estudar enquanto tem um outro seguidor lá atrás, que até quando encontra-lhe com outro namorado, já para ele cria ciúme. Nesse caso, até leva-lhe a esquadra, no sentido de dizer que traiu a minha companheira. Mas como é que a sua companheira é uma pessoa que você não casou? Então, tudo isso nos leva ao caminho da escuridão. Vai mais ou menos dizer que o Islã não dá espaço a esses tipos de mandamentos. Sheikh, o Islã permite namorar? Namorar como nós conhecemos no sentido nosso. Porque quando nós falamos de namorar no sentido nosso, estamos a falar daquele onde há troca de impressões. Há troca de impressões no sentido real. Este vai na casa daquele, este vai na casa daquele. Até muitas das vezes os pais não têm conhecimento disso. É sem consentimento dos pais que a moça salta o muro, pronto, vai na casa do jovem, talvez a mãe do jovem, quem sabe, talvez o pai pode não saber. Ou não, os pais do jovem podem saber. A moça dorme lá, volta no dia seguinte. Estas práticas. O próprio nome que é bonito quando alguém escuta, e a própria prática é podre. É que nem uma comida podre estar num prato de louça. Quer dizer, um prato novo a brilhar, mas só você descobre, você quando vem distante, dentro de longe, acha que existe uma coisa bonita. Só depois de abrir a tampa, é onde você descobre que afinal é carne de uma semana atrás que está naquele prato. Então, esse é o nome que as pessoas usam. Mas dizer que o Islã dá espaço e permite assuntos de namorar, parece que se usarmos de namorar, vamos embelezar esta prática. Até dizer que ligação de prostituição, porque não há mulher que gosta de ser chamada vadia. Mesmo não dormindo em casa, não quer ser chamada vadia. Mas ela é. E não há nenhum ladrão que quer ser chamado ladrão, mesmo roubando. Mas ele é.
Agora, existem alguns nomes em algum momento que nós embelezamos ao ponto de darmos força à pessoa. No sentido, um ladrão, se você lhe chamar de freak, ele está legal. Se lhe chama de freak, se quer pode ser seu amigo. Mas lhe chama de ladrão, ele vai te carregar. Mas a verdade é que ele é ladrão. Mas quer um nome bonito numa prática suja. E é isso que nós usamos o nome namorar numa prática suja. O que dizer disso parece galinha. Assim que sai, vai desse lado. Sai daquele lado, vai desse lado. Ser nômade num tempo e outro tempo é filho de casa, é filha da casa. Epa, muito mais isso. Então o Islã não dá nem sequer nenhum espaço desse assunto de fazer prostituição de um lado a outro com uma pessoa que você não casou pela permissão dos próprios pais. Estamos a passos galopantes para o fim do nosso programa. Sheikh, último conselho para os muçulmanos, para nós muçulmanos e para as muçulmanas. Primeiro, que não querem casar porque ainda não chegaram à idade. Segundo, aquelas que não podem casar porque ainda não terminaram com a faculdade. Falo de mulheres. E terceiro, para aquele que diz para mim, casar e não casar, nada. É a mesma coisa. Quarto, para aqueles que dizem, vale a pena viver solteira do que mal acompanhada. Últimas considerações, Sheikh. Certo. Primeiro, dizer às mulheres que não casam por dizerem que, epa, eu ainda não cresci. O que acontece é que existem muitas irmãs picadas aqui, quer dizer, com a esperança de dizer, quer dizer, aquilo como defesa. Então, uma pessoa que só não desvia, o que tem a ver de usar uma certa barreira, quer dizer, para não estar grávida, significa que é uma desviante dos assuntos. Então, o conselho de Nabi sallallahu alaihi wasallam foi muito legal. Quando disse, se aparece um homem, vocês não casarem, então vai existir uma tentação na terra. E é afinal isso que vai acontecer. Porque assim que ela se sente, quando está sozinha, quando está num sítio qualquer, quer cruzar com um homem, significa que já cresceu. E não impedindo esta via de prostituição com o casamento, sempre a prostituição vai crescendo. E são a partir dessas irmãs, esse tipo de sonho que elas têm, de dizer que ainda não cresci, enquanto sentem do crescimento, então são a partir delas que a corrupção e a prostituição ainda crescem mais no mundo. 2. Os homens que dizem, não posso casar até a minha faculdade. Primeiro, ela tem que medir a condição dela, aliás, a condição dele. Ele tem que medir a condição dele. Que condição? A capacidade, não condição. A capacidade da pessoa. Se consegue, durante este tempo, não cruzar com alguém, porque o Nabi disse, quem não conseguir casar, então tem que jejuar. A pergunta é, há desses homens que fazem, que estudam, que não casaram, há desses homens que encontrou de jejum? Porque o Nabi disse, será proteção. E o que encontramos é o contrário. Em vez de estar de jejum, já deve ter mais produtos e preocupar-se mais para dar alguém da turma, para dar uma colega da turma, colega e amiga da turma, e colega da turma, amiga fora da turma. Então, a partir desses atos, ainda a prostituição cresce mais. E o estranho, até os muçulmanos enfrentam essas questões como responsáveis dos assuntos. 3. Sobre as pessoas que dizem que eu prefiro morrer solteira, viver solteira, do que viver com alguém. Não, a terceira são aquelas que dizem eu casar e não casar. Ok. Eu casar, não casar, é tudo igual. Primeiro, disse casar, não casar, é tudo igual. Como é que vai ser igual uma palavra que entrou não e com a outra que não entrou não? Só a palavra só em si, além da prática, como é que vai ser igual? E tudo que há diferença com a outra coisa é porque não é igual. Exato. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fez as pessoas de dois sexos, primeiro, gerir essas próprias pessoas. Segundo, tranquilidade, sakina. Tranquilidade no sentido, na falta da mulher só homem só, não há uma tranquilidade firme. Na falta dos homens só mulher só, não há uma tranquilidade firme. Então, cada um protege-se do outro e cada um beneficia-se do outro. Então, dizer que eu casar e não casar é a mesma coisa, pronto, se a expressão dizer eu
aí pode. Mas dizer pessoa saudável, casar e não casar é a mesma coisa, não. Agora, se dizer eu, aí logo dá para entender que ele é doente. Ou então esta mulher é doente. Agora, pessoas, casar e não casar é a mesma coisa, não. Agora, ela tem razão. Ela tem razão por ser ignorante, um. Dois, por ser negligente dos mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque tem medo de ser impedida. Agora, quando ela já não casa, é daquela que toda hora pode chegar a quem ela quiser. Essa é a vontade dela. E mais é usada, pronto. Chega num tempo em que passa prazo, daí começa a trazer reclamações, já é no momento de precisar de casamento depois de 50 anos. Este é o problema. E é um prejuízo que vira para todos. Ela própria é um prejuízo que vira para ela. E a quarta coisa, dizer eu viver solteira. Prefiro viver sozinha do que mal acompanhada. Prefiro viver sozinha do que mal acompanhada. Ok, isso... Primeiro, o sonho de uma mulher não pode ser de preferir viver sozinha. Só pode ser que de preferir viver com um bom homem. Agora, dizer que eu vale mais viver sozinha do que mal acompanhada, em algum momento ela pode ter razão. Porque existem doentes também, homens doentes, que quando estão com uma mulher, além de ser a esposa, já vira a ser escrava dele. E ninguém gosta de ser escravo. Então, se disse, prefiro viver sozinha do que alguém que me maltrata, a frase foi até aí, então, isso todos nós, parece que estaríamos aí. De dizer que vale mais não trabalhar do que estar a trabalhar e não estar a receber. Mas o sonho dela tem que casar com um bom homem. Exatamente. Agora, neste tipo de frase, não está lá errada, só que não pode ser o sonho da pessoa. Finalizando, dizer que dentre esses casamentos, há um casamento inválido que algumas pessoas fazem. Chamam de Zawaj al-Badal, casamento de troca. Eu te dou minha filha, ou pronto, eu vou casar a sua filha e você vai casar a minha filha. Já não há mahar, não há. Esse casamento não vale. É um casamento de troca tradicional que pessoas fazem pela insuficiência da sabedoria ou da questão que tem a ver com o casamento. Então, este é o meu último conselho, dizer que, irmãos, vamos nos ligar com os assuntos que têm a ver com a realidade e caminhos que têm a ver com o par, porque muitas das vezes nós não gostamos do ímpar. Mesmo se Allah subhanahu wa ta'ala entregar alguém, dar três braços, quer dizer, 3 braços, sabendo que cada um tem dois, você não há de gostar. E como é que nós vamos gostar um sistema que Allah subhanahu wa ta'ala não colocou na vida humana? Com isso significa que somos mais doentes e menos pensadores do que os animais. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Chegamos ao fim do nosso programa e aconselho aos irmãos que acompanhem, compartilhem, faça chegar esta mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele disse: transmita de mim, mesmo que seja apenas um verso. E este verso não pode ser um verso qualquer, mas um verso com uma corrente narrativa autêntica. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.